nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Doutrina de Umbanda. Hoje eu estou aqui para falar a respeito da tríade da direita e a tríade da esquerda, tá? Nós vamos falar hoje sobre o triângulo que compõe tanto a esquerda quanto a direita. Para que a gente possa explicar isso, na direita nós vamos ter preto velho, caboclo e herê. Na esquerda a gente vai ter Pombagira, Exu e Mirins, né? Que aí caberia Pombagira, Exu, Mirim. E aqui a gente vai chamar de Mirim. Por que a gente chama isso de tríade formadora da Umbanda? Primeiro a gente vai começar a falar sobre matemática sagrada, sobre matemática divina, né? Que é o seguinte, o triângulo ele é a forma da materialização, né? O 3, se eu pego três linhas, duas linhas, elas não formam nada. Três formam o triângulo. Triângulo é a primeira figura geométrica que a gente consegue criar a partir de pontos, não é? Então, o 3 e o triângulo, ele representa materialização. O número 3 dentro da numerologia, ele fala disso, de expansão, criação, geração. É por isso que é muito comum o triângulo, né, sendo utilizado em questões de espiritualidade. Por exemplo, a trindade cristã, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro da trindade da cultura hindu, por exemplo, Vishnu, Brahma e Shiva, né, o criador, o mantenedor, o destruidor. Né, na composição de família, pai, mãe e filho, né, a junção ali do pai e da mãe gerando o filho. Então o 3, o terceiro, sempre é geração. Por isso que geralmente o 3 é o que vai sustentar alguma coisa, tá? Por isso que às vezes a gente manda a pessoa acender a vela durante 3 dias seguidos, ou fazer o ritual 3 vezes, ou falar 3 vezes, né? O 3 está associado a essa questão mágica da construção e da materialização, né? Da expansão das coisas. Então, obviamente, 3 entidades ou 3 linhas de trabalho vão sustentar a direita e a esquerda. Tá? Isso vale na luz, isso vale nas trevas, isso vale na direita, isso vale na esquerda. Existe uma lei chamada lei da correspondência, que diz que tudo que está em cima é como tudo que está abaixo, e tudo que está abaixo é como tudo que está em cima. Então, de modo geral, a gente vai ter uma visão espelhada, tá? Quando se fala de direita e esquerda. Então, tudo que acontece de um lado vai acontecer, de certa forma, do outro, tá? Só que, como é uma visão espelhada, vai ser um pouco invertido. A gente já conversou sobre direita e esquerda, então não vou me estender explicando essa questão do que é a direita e do que é a esquerda. Mas é importante que vocês entendam que vocês vão ver muita coisa parecida feita de forma diferente. Por exemplo, uma coisa curiosa é que os guias de esquerda costumam, né, girar no sentido anti-horário, enquanto entidades de direita costumam girar no sentido horário. É claro que, se for, por exemplo, um preto velho que vai fazer um banimento, então ele vai trabalhar o lado anti-horário, porque esse é o lado do banimento. Mas quando ele vai se manifestar a natureza do seu padrão vibratório, ele normalmente gira direita no sentido do relógio, né? Sentido deusil. E a esquerda no anti-horário. Então tem essa questão, né? Giram, mas giram de lados opostos. Por exemplo, enquanto, né, nos trabalhos de direita, vocês vão visualizar, por exemplo, muito a questão do acolhimento. Os espíritos de direita, eles acolhem muito, os espíritos de esquerda já acolhem, mas são mais brutos. Enquanto, por exemplo, os espíritos de direita, né, tratam as pessoas abaixo hierarquicamente deles, por exemplo, um mentor de muita luz. Ele trata com muito respeito, carinho, com paciência, né, para ensinar os espíritos que estão ali vibrando e alcançando ascensões na luz. Os espíritos de esquerda já não têm tanta paciência e eles também, né, pegam aqueles que estão abaixo deles hierarquicamente falando, e ajudam no processo de evolução, mas são mais duros, são mais ríspidos, né? Então é a mesma coisa feita de uma forma diferente. Então, todo médium de Umbanda vai ter um preto velho, um caboclo e um herê. Um Exu, uma pombagira e um mirim. Isso é a base que vai sustentar a sua coroa mediúnica, tá? Então é muito importante vocês entenderem que vocês terão na linha espiritual de vocês, enquanto trabalhadores de Umbanda, porque se a pessoa não é médium de Umbanda, não faz sentido ela ter um caboclo. Ela pode ter um mentor que numa vida passada foi um indígena,
tá? Mas não necessariamente ele vai atuar como um caboclo na Umbanda, porque a gente está falando de Umbanda aqui. E aí quem não faz parte do dia a dia do terreiro, pode ser que não conheça todas essas linhas. E mesmo quem está no terreiro, o fato de você ter todas essas linhas não quer dizer que você vai incorporar todas elas, tá? Determinadas linhas podem trabalhar com você somente do astral, sem fazer o uso da incorporação. Isso também acontece. Da mesma forma, os guias eles sempre trabalham em pares. Então, o seu preto velho ele vai trabalhar com uma preta velha, que pode ou não incorporar em você. O seu caboclo ele vai trabalhar com uma cabocla, que pode ou não incorporar em você. O seu herê, ele vai ter se o seu herê for masculino ou feminino, ele vai ter ali uma contraparte, que pode ou não incorporar, tá? Que vai sustentar os trabalhos do astral. E a esquerda a mesma coisa. O seu Exu pode ter uma pombagira que seja ou não a sua de trabalho. A sua pombagira vai trabalhar com o Exu que pode ser ou não o seu Exu de trabalho. O seu mirim vai ter uma pombagira mirim ali que pode ou não ser a sua pombagira. Tá? É importante vocês entenderem que o fato de um espírito estar dentro da sua egrégora espiritual não quer dizer que você vai incorporar. Porque ninguém é para-raio de Aruanda para incorporar 20 Exu, 30 pombagiras, 50 caboclos, tá? Nós temos, e sim, você pode também trabalhar com mais de uma pombagira. Você não vai trabalhar com 15 pombagiras, mas você pode sim trabalhar com mais de uma pombagira. A gente vai falar mais sobre os mistérios das linhas e aí eu trago esse assunto novamente, tá? Mas a nível de compreensão isso pode acontecer. Eu vou aproveitar essa aula para falar sobre egrégoras, né? O que é a egrégora que nos acompanha? São os espíritos que estão próximos a nós. São os espíritos que fazem parte da nossa evolução mediúnica. Você nasce já com um acordo espiritual com essas entidades, tá? Quem tem missão sacerdotal, quem vai ser sacerdote de Umbanda, ou quem tem uma missão para com a Umbanda, já nasce, né, com toda a linhagem de Umbanda ali, que vai se manifestando ao longo da vida, principalmente no desenvolvimento. Quem escolhe a Umbanda, que talvez não tenha ainda, essas entidades elas vão se aproximar de você e você vai descobrir. Agora, quem não trabalha com a Umbanda até pode conhecer a sua pombagira ou conhecer o seu caboclo, mas não vai ser a mesma coisa, tá? Porque esses nomes, pombagira, caboclo, herê, mirim, são trabalhadores de Umbanda. Quem não trabalha na Umbanda não tem a necessidade de saber. Todos nós temos protetores e guias espirituais, tá? Então, quem é, por exemplo, da magia natural, terá protetores da egrégora de magia natural. Magos, bruxas, feiticeiros, duendes, elementais. Quem é, por exemplo, da igreja, quem trabalha com anjos, vai ter ali a bênção dos anjos, né? De mentores que afinizam com o padrão vibratório dos anjos. Então, só quem atua na Umbanda que vai ter trabalhadores de Umbanda ao seu lado. Gilberto, mas por que isso acontece? Guia de Umbanda não é chaveirinho, tá? Guia, você na Umbanda é um engenho da Umbanda. Eu, por exemplo, Gilberto, né, sou pai de santo, tenho as minhas linhagens, tenho os meus guias, mas eles não são meus e eu não sou deles. Nós trabalhamos juntos para uma missão, que é de ajudar as pessoas, que é de doutrinar os filhos, que é a de auxiliar o mundo. Nós temos uma missão. Então, tanto o médium encarnado quanto os espíritos desencarnados, eles são colegas de profissão, entende? Eu sou o estagiário, aquele que vai fazer o serviço ali básico com o apoio daqueles que são maiores que eu, que são os meus guias. Mas nós não somos, eu não sou deles e eles não são meus. Nós só trabalhamos juntos para essa organização que é a Umbanda. Entidade não nos servem, elas nos apoiam, tá? Separe essa questão do servir e do apoiar. Entidade de Umbanda não está aqui para servir o médium, está aqui para apoiar o médium, tá? Você que faz por você. Não adianta pedir para o seu Exu abrir caminho se você não se esforça e trabalha. Não adianta pedir harmonização para pombagira na relação se você não tem paciência e diálogo, tá? Entidade apoia, não te serve. Não é gênio da lâmpada que você vai lá, balança, esfrega e ela te dá o que você quer. Ela te auxilia, tá? Importantíssimo de vocês entenderem isso. Então, pessoal, a tríade então da direita, preto velho, caboclo e herê, a tríade da esquerda, pombagira, exu e mirins, tá bom?
Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Doutrina de Umbanda. Hoje eu quero falar sobre a primeira linha de Umbanda que a gente vai estar conversando, que é a linha dos pretos velhos. Quando a gente pensa em Umbanda, talvez uma das linhas mais comuns seja a linha dos pretos velhos, né? E hoje eu quero resumir um pouco sobre essa linha, a gente vai aprofundar nos mistérios, né, correlacionados a essa linha mais adiante. Mas nessa primeira aula vamos dar uma geral. Primeiramente, vamos focar em duas palavras que definem essa linhagem, pretos e velhos, né? Preto traz referência à cor da pele negra, né? Que fala dos povos escravizados que vieram para o Brasil, que trouxeram ali a cultura do Yorubá, né? A cultura dos orixás para o nosso país. Velho remonta à ideia da sabedoria, remonta à ideia, né, do conhecimento que o tempo nos traz. Porque a gente pode concordar que uma criança não tem experiência, não tem conhecimento que uma pessoa mais velha, principalmente um idoso que viveu muito, o tem. Ao mesmo tempo, tanto os velhos quanto os negros sofreram, né, uma discriminação, uma desvalorização na nossa sociedade. Quando a pessoa é velha, que ela não consegue mais favorecer o nosso sistema de vida, esse sistema capitalista, ela perde o valor. Fica ali como um móvel velho dentro de casa, muitas vezes desrespeitado pelos familiares. A nossa cultura, ela não respeita os mais velhos. As culturas primitivas, por exemplo, a cultura dos Yorubás, as culturas antigas, elas tinham uma valorização tão forte pelos mais velhos que as pessoas buscavam conselhos com eles, as pessoas respeitavam eles. Era muito comum em guerras os idosos serem preservados, protegidos. Por quê? Porque eles poderiam ajudar a passar pela crise. Hoje em dia a gente quer que eles morram, de modo geral, de uma forma bem grotesca, mas bem realista. Muitas vezes nós esperamos que os idosos morram para ocupar espaço, para desocupar o espaço, para pegar muitas vezes recursos que eles criaram ao longo da vida, ao invés de nós buscarmos os nossos recursos. Os negros, né, os pretos, eles eram uma etnia que foi massacrada, tirada da sua terra. Então, a primeira coisa que a gente percebe ao falar dos pretos velhos é a questão da resistência, é a questão de ser valorizada tanto os velhos quanto os negros. Tá? A Umbanda ela vai fazer isso, ela vai valorizar a tudo e todos. A gente já conversou que o divino de Olorum está em todas as coisas. E a Umbanda vai fazer esse divino se manifestar através dos seus arquétipos. Não adianta eu amar o preto velho, o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, se eu não respeito os idosos do meu dia a dia. Né? É importante a gente fazer essa reflexão. A linha é sustentada por pai Obaluayê, Omolu, e também por pai Oxalá, formando o mistério ancião. Todo espírito que atua como um preto velho representa o mistério do ancião. O que é o mistério do ancião? Do sábio, daquele que é conselheiro. Então, não necessariamente todo preto velho tenha sido, apesar do arquétipo mostrar assim, um negro escravo. Tá? Muitos pretos velhos podem ter sido, por exemplo, eu conheço magos, faraós, sábios, conselheiros que se tornaram preto velho. Por quê? Porque eles carregam o mistério ancião, o mistério da sabedoria. E por isso que vem nessa linha. Manifestam-se como negros escravizados, né? Lembrando, gente, que escravo e escravizado, eu posso às vezes usar esses dois termos, só que escravizados é o caminho. Ninguém nasce escravo, as pessoas são escravizadas. Então eles não eram negros escravos, eles eram negros que foram escravizados, tá? Vale essa reflexão. Eles não nasceram escravos, a função da vida deles não era ser escravos. Eles foram colocados nessa situação por outras etnias, por outros grupos.
Então, eles vêm e manifestam, né, com essa cor, com essa fisionomia, para trazer isso, respeito e reverência por esses dois grupos que são ainda hoje marginalizados na nossa sociedade. Eles representam o perdão máximo. Hoje, um homem branco, sacerdote da religião, homens brancos que procuram a religião, são atendidos por esses negros escravizados. Lembra que eu já falei com vocês sobre os ajustes kármicos que acontecem dentro da Umbanda? Não é incomum que aqueles espíritos ali, evoluídos, de muita luz, que foram, né, num passado distante, negros que viveram na condição de escravidão, hoje em dia ajudam os seus algozes. Muitos de nós que estamos encarnados hoje fomos senhores de engenho, fomos escravocratas, fomos capitães do mato, fomos pessoas que compactuaram com a escravidão. E esses espíritos, eles vêm hoje nos ajudar num ato de amor, num ato de altruísmo. Os negros velhos, eles vêm ensinar para nós, né, a respeito da humildade, da paciência, do perdão, da fé. Por trabalharem na irradiação de Pai Omolu e Pai Oxalá, esses valores, verdade, humildade, fé, respeito, resiliência, paciência, caridade, são aquilo que você mais vai ouvir saindo da boca deles. Eles vêm trabalhar a sustentação da casa, eles são psicólogos do astral. Eles vêm nos dar orientação, vêm nos trazer diretrizes para que a gente possa lidar com as situações do dia a dia. Eles entendem da dor, do sofrimento, mas eles entendem também que a dor e o sofrimento passam. A escravidão acabou. Esses espíritos que viveram situações muito difíceis, hoje se encontram em colônias de luz, merecem estar onde estão. Então eles são as melhores pessoas para lidar com a dor humana, porque eles entendem da dor. Então, quando alguém perde um ente familiar, um ente querido, eles sabem o que é perder alguém querido. Quando alguém tem ódio no coração, eles sabem o que é ter ódio no coração. E só por isso podem nos ajudar, e só por isso podem nos aconselhar. Geralmente os seus trabalhos, né, tem uma mescla cultural muito forte dos orixás com o catolicismo, porque os negros escravizados, eles sofreram uma educação religiosa, e eles não odeiam a figura do Cristo, ele abraçou essa figura. Então é muito comum o tercinho na mão da preta velha ou do preto velho, é muito comum a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, os benzimentos tradicionais da cultura brasileira sendo feitos por esses espíritos. Carregam nomes que vão remontar, ora, às nações, Guiné, Angola, Aruanda, e também vai falar dos nossos santos, né? Quando eles chegavam ao Brasil, eles eram batizados e recebiam o nome de santos cristãos. Então é muito comum também Pai Jerônimo, Pai João, Pai Antônio. Então é interessante a gente entender essa questão, né, do quanto os pretos velhos têm a oferecer simplesmente no seu arquétipo. Antigamente nós chamávamos essa linha de linha das almas, né? Ainda hoje alguns terreiros também trabalham, né, com a linha das almas. Antigamente nós chamávamos de Iorimá, que seriam os velhos, os anciões, os sábios. Tá? Então é importante vocês também compreenderem que existem outros nomes que vão definir também a linha dos pretos velhos. Linha das almas, linha dos pretos velhos, linha dos africanos, linha dos iorimás. Tá? É importante a gente ter essa percepção mais ampla que o nome pode variar. E mesmo de casa para casa, de cultura para cultura, isso pode acontecer. Nós vamos estudar na próxima aula sobre os instrumentos de trabalho. Hoje eu quero falar para vocês sobre as cores preto e branco, que vão remontar ali a força dos pretos velhos, e aí a gente consegue perceber o Molu, que é cultuado em muitos terreiros com a cor preta, e Oxalá, que é cultuado na cor branca. Então formam a guia dos pretos velhos. Além disso, preto e branco traz para nós a ideia do equilíbrio, né? Lembra lá do Tao, o Yin e o Yang? Né? O equilíbrio da luz e das trevas. Os pretos velhos são assim, equilibrados. Eles trabalham buscando o equilíbrio. Eles trabalham buscando a força, né? A paz, a estabilidade, a estrutura. A vela também, preto e branco, geralmente as oferendas para os pretos velhos é café sem açúcar, tá? E uma vela, que você pode utilizar a vela branca ou a vela bicolor branca e preta também. Vocês podem estar utilizando aí
para fazer as oferendas para os pretos velhos. Seu dia da semana é a segunda-feira, dia das almas. Em algumas tradições, principalmente de umbanda esotérica, pode ser feita na sexta, pela irradiação de Omolu. Eu sei que muitas casas cultuam Oxalá na sexta, principalmente casas que têm vertente com o candomblé, mas a umbanda sagrada, a umbanda esotérica, cultua na sexta-feira Pai Omolu, e aí pela associação de Omolu com os pretos velhos, pode ser cultuado também. Mas normalmente a maioria das pessoas coloca na segunda-feira, tá bom? Geralmente os pretos velhos vão ser chefes de coroa e chefes da casa, também algo que pode ser com os caboclos. Então você vai ter muito comum ou o preto velho ser o pai de coroa e o chefe da casa, ou o caboclo, tá? Mas é muito comum ser o preto velho. Por quê? Por a própria característica. A Umbanda sempre aproveita o melhor que aquele espírito tem, o melhor que aquele indivíduo tem. E o preto velho, por ser sábio, por ser orientador, por muitas vezes ser aquele espírito que lá na época da escravidão era aquele que cuidava, que organizava, que mantinha todos unidos, né, pessoas de culturas diferentes, né, que viviam ali sofrendo tantas sanções, eles estavam ali ajudando, apoiando e equilibrando, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Doutrina de Umbanda. Hoje eu vou falar sobre os instrumentos de trabalho e os fundamentos, né, do trabalho com os pretos velhos. Como funciona, para que os pretos velhos utilizam certos elementos no seu dia a dia. Começando com o chapéu, que talvez seja o mais icônico elemento utilizado pelos pretos velhos. O chapéu, ele traz para nós muito a ideia, né, primeiro remonta a ideia arquétipica da linha. A linha, né, ela vai seguir um arquétipo. O que é arquétipo? Arquétipo é algo como a imagem original, vem do grego. Então, quando você pensa no velho, que trabalhava ali geralmente em trabalhos rurais, utiliza o chapéu. Ainda hoje, né, as pessoas da zona rural utilizam chapéu de palha, muitas vezes, para se proteger do sol. Então faz parte da linha. Os pretos velhos, eles vêm representando a figura do negro escravizado. Então era recorrente esse tipo de vestimenta, esse tipo de aparato. Então primeiro faz para representar o arquétipo da linha. Segundo, o nosso chakra coronário, que é esse chakra que se localiza aqui na cabeça, ele é responsável pela nossa conexão com o campo espiritual. Você já reparou que a maioria das entidades utilizam algum tipo de elemento sobre a cabeça? Por exemplo, o chapéu do preto velho, a cartola de alguns exus, o lenço da cigana ou da pombagira, né? Todo esse processo é justamente para quê? Para filtrar as energias e criar um ancoramento. O chapéu, né, ele vai servir para filtrar as energias, cria uma conexão maior, porque não é qualquer chapéu, é o chapéu da entidade, que é consagrado para a energia dela, né? Serve como um filtro energético, serve como algo para proteger a coroa mediúnica do médium durante os trabalhos. E, além de tudo, serve para facilitar o psiquismo do médium de associar que ele está com o guia. Sim, não é só, por mais que o médium seja há muitos anos médium, tenha uma mediunidade desenvolvida, a gente não pode esquecer que a mente, né, ela atrapalha muito nos processos de transe mediúnico. Então, esses elementos externos, eles ajudam meio que a confirmar para o próprio médium e que facilita a incorporação. Então, também tem esse efeito psíquico sobre o médium, tá? Então, essa é a função do chapéu. Ela vai cobrir ali os chakras, né, coronário, superior, criar uma conexão, filtrar a energia, proteger o médium, ajudar ele, né, a ter aquela certeza que a entidade está ali. E, além de tudo, fortalece o arquétipo da linha. Segundo ponto que vocês vão encontrar que muitos pretos velhos utilizam, o cajado, né? Pode ser esse aqui que a gente compra em casas de umbanda, como pode ser um cajado feito de madeira ali que o próprio guia manda e orienta sobre como deve ser feito. O cajado também fortalece o arquétipo da linha, né? Porque se você está falando de um espírito que se transveste como um ser velho, lembrando que ele se transveste porque espírito não tem idade, tá, gente? Se o preto velho quiser se manifestar como um jovem, ele se manifesta, tá?
Isso aqui faz parte do arquétipo da linha. Existe uma certa teatralidade que fortalece. Tem um porquê, tem uma função que a gente vai visualizando muito bem ao longo das aulas. Então, o espírito não tem idade, o espírito não tem gênero, tá? É importante vocês entenderem isso. Então, isso aqui fortalece a ideia do velho, né? Ele precisa de apoio, de estrutura. Mas não é só isso, tá? O cajado, ele segura das mãos, né? E toca o solo, toca o chão. O que isso quer dizer? Ele trabalha a energia telúrica, a energia da terra. Então, através da manipulação magística, que sim, todo preto velho é um mago, toda entidade o é, né? Ele vai, por exemplo, aterrar energias. Então, tem alguma energia mais densa, ele vai jogar essa energia para a Mãe Terra. A terra é o elemento que faz a transmutação de toda a energia. Ele, por exemplo, pode pegar energia da terra através do cajado. Por isso que é madeira, por isso que não existe cajado de plástico para preto velho. Tem que ser madeira, metal, algum elemento natural que conduza a energia. Tá? Então ele vai utilizar isso também para, por exemplo, abrir portais através da escrita mágica. Muitos pretos velhos podem traçar símbolos, né, na terra ou no ar com o seu cajado. Ele está utilizando ali a escrita sagrada, né, os pontos riscados que a gente vai visualizar em aulas futuras, através do cajado. Aí vai funcionar como uma varinha mágica, vai funcionar como um canalizador energético. Quem é iniciado em magia natural ou tem conhecimento, sabe que instrumentos como o atame e a varinha servem para conduzir energia. E é o que o cajado serve na mão do preto velho e de outras entidades também que podem fazer uso de cajados ou outros elementos. Mas principalmente ele trabalha dentro, né, da Umbanda com a energia telúrica, com a energia da terra, aterrando energias, puxando força, vigor, né? Lembrando que a madeira também guarda a energia da planta original, então ele pode utilizar a energia da planta, tá? É muito interessante quando a gente entende esse aspecto da magia natural, esse aspecto que a Umbanda tem. E esse é um mistério que é pouco falado, né? Outra coisa que é muito comum para o uso dos pretos velhos, que é o cachimbo. Qual que é a função do cachimbo, Gilberto? O cachimbo ele tem a função, obviamente, de fazer o uso do tabaco. Tabaco é uma erva sagrada, tá? Em muitas culturas xamânicas, o tabaco é uma erva sagrada de defumação. Então, no momento que o tabaco é queimado e através da aspiração e do sopro que os pretos velhos fazem, eles fazem toda uma limpeza na aura do consulente, na aura do próprio aparelho mediúnico. Ele vai limpar o ambiente, ele vai favorecer que as suas mandingas, né, que a sua magia aconteça ali naquele espaço. Inclusive, através do tabaco e de outras ervas que os pretos velhos e as entidades podem utilizar, eles podem criar uma microárea ali entre o espaço que ele está trabalhando para criar como se fosse uma zona de contenção de energia, para que nenhuma energia nociva atrapalhe o trabalho dele e para que ele tenha mais domínio sobre as energias ali naquele espaço, tá? Então existe uma função, um fundamento, não é vício. Normalmente os pretos velhos gostam do tabaco ou do cigarro de palha, tá? Nem todo preto velho vai fumar cachimbo, outros podem usar cigarro de palha, ou outros ainda podem usar até cigarro de papel, por uma questão de facilidade, apesar deles darem mais preferência para elementos naturais. Mas os meus pretos velhos mesmo muitas vezes utilizam o cigarro que a gente oferece ali, que é o cigarro de papel, mas sempre com a mesma função, tá? De utilizar a energia da queima das ervas e o axé que é liberado nessa queima de ervas, né? Para favorecer o andamento do fluxo da energia, trazer curas, equilíbrios, desobsessões, afastar entidades negativas, né? Deixar comandos impregnados no campo aurático. Tem muitas questões aí que os pretos velhos podem fazer. Eu trouxe também uma imagem de preto velho, né? Geralmente vocês vão encontrar imagens, né? Esse aqui é do pai Malaquias, que é uma entidade que trabalha aqui no terreiro. E essa aqui é o arquétipo comum, tá? Essas imagens aqui representando muito bem ali o negro escravizado. O preto velho, a imagem ela vai servir como um ancoramento energético para aquela entidade.
tanto remonta o sagrado, toda vez que a gente olha para a imagem do preto velho, a gente vai visualizar, né, o que ele quer passar, vai nos conectar com ele, como também vai servir de ancoramento para aquela energia no terreiro. Por isso que às vezes é legal ter a imagem da entidade que você trabalha, por isso que é legal nos terreiros ter a imagem de todas as linhas, para ancorar a energia ali e favorecer o trabalho. Não que o guia, né, esteja limitado, obviamente, à imagem dele, isso não existe, tá, gente? O guia ele não fica limitado. Se a imagem quebrar, o guia não vai deixar de existir por causa disso. E também não é um aspecto de adorar aquela imagem, é de ter reverência, respeito, tá? Importante isso. A guia, né, de trabalho dos pretos velhos, a gente já conversou um pouquinho na última aula, que é preta e branca. A guia, o que ela faz? A guia favorece a incorporação, que ela toca aqui inicialmente o laríngeo e abraça todos os nossos chakras até o chakra básico. Então ela cria um halo de poder, uma conexão muito forte chakral, ao mesmo tempo que serve para facilitar a incorporação, ela serve como um escudo protetor das energias ali que são trabalhadas. Porque, por exemplo, você está fazendo um trabalho de cura, está fazendo um trabalho de desobsessão. As energias que estão sendo ali, elas não vão ficar satisfeitas. Então, para que você, médium, não se carregue, a guia te protege. Potencializa o seu trabalho, que ela vai se fortalecendo a cada gira que você utiliza, né? Favorece a conexão. Então, esses elementos de vestimenta, eles vão ter tanto uma função, quanto também um favorecimento para a incorporação, tá? Porque as pessoas podem achar que incorporar é uma coisa fácil, mas não. Tem toda uma mecânica que está envolvida. Existem incorporações mais fáceis, mais difíceis, mesmo para médiuns desenvolvidos, podem ter dificuldades em algum momento de incorporar, dependendo do padrão vibratório dele, da casa, né? Tem muita coisa que a gente precisa entender sobre isso. O último elemento que eu quero destacar nessa aula é a respeito do tronco que o preto velho senta, né? Tão comum também ele sentar no tronco. Faz referência à antiguidade, né? Na época onde os pretos velhos, né, estavam muitas vezes encarnados, eles sentavam ali no toco, porque não tinha cadeira igual tem hoje, não tinha, né, o toco de madeira que era utilizado para que eles sentassem. Representa humildade e o mesmo aspecto que a gente visualizou da madeira do cajado. A madeira guarda a energia da planta, a madeira cria uma conexão entre o chakra básico, né, que se localiza ali perto do cóccix, e a terra, né? Lembrando que a função do chakra básico é a conexão com a terra, então o tronco ele cria como se fosse uma raiz conectando o seu básico à terra, descarregando e trazendo estrutura para a sua vida. Além disso, geralmente ele tem um formato circular, não é? Círculo ele canaliza energia. Então o tronco serve como um canalizador energético, tá? Além de também ter esse aspecto de fortalecer o psiquismo, tanto para o médium quanto para a pessoa que está sendo atendida, né? Do processo ali, que é o preto velho de fato que está ali. Então também tem esse efeito psíquico sobre o trabalho. Outro aspecto importante, geralmente quando o preto velho vem, ele se encurva, não é assim? A testa dele fica mais para baixo, porque preto velho trabalha basicamente com 2 chakras no corpo, o básico e o coronário. E aí no momento que ele toca o básico, se encurva. E aí ele cria um halo de conexão entre esses 2 chakras. Branco, Oxalá, que rege o coronário, o Molu, o preto, que é uma das cores do básico que as pessoas às vezes esquecem. Porque preto velho trabalha segurança, trabalha estrutura, trabalha aterramento, trabalha força, rompe os medos. A gente já falou que eles são psicólogos. E o medo, gente, vibra no básico, tá? As pessoas que têm o básico destruído, elas não têm segurança para construir nada. Por isso que preto velho, quando vem em curva, né? Tem a ideia do arquétipo da linha do velho que anda encurvado, mas também tem esse mistério dos chakras. Sabia disso? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Desejo muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Fala, galera! Meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Doutrina de Umbanda. Hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito de um assunto muito interessante, que é sobre os pretos velhos e alguns mistérios da linha, só para a gente finalizar
o estudo a respeito dessa linhagem, tá? Primeira coisa, vamos falar sobre os nomes dos pretos velhos. Dentro da cabala do nome da Umbanda, os nomes eles falam da especialização do que aquela entidade faz. Então, por exemplo, através do nome de uma entidade, você vai descobrir os seus orixás. Vamos pegar, por exemplo, Pai Jerônimo. Qual que é o preto velho, o orixá que Pai Jerônimo manipula? Xangô. Porque aí você vai usar o sincretismo. Por exemplo, Vó Maria, Oxum, né? Por exemplo, deixa eu pegar um outro interessante aqui. Pai Lázaro, o Molu. E aí você vai fazendo a associação do nome com o santo que é sincretizado ao orixá. Como também alguns pretos velhos podem utilizar diretamente o nome do orixá. Por exemplo, Pai Xangô. Porque ele trabalha na irradiação de Xangô. Ele é um espírito, não é o orixá Xangô. É o espírito que manipula a energia ali de Xangô, que vibra na frequência de Xangô. E aí vamos pegar, por exemplo, outros nomes comuns. Por exemplo, Pai Guiné, Pai Arruda. Esses nomes de ervas vão falar que eles manipulam a energia de qual orixá? Oxóssis. Tá? Oxóssis, Ossai. Eles também podem utilizar nomes das tribos ou regiões de onde vieram. Por exemplo, Pai Joaquim de Angola, Pai Cipriano de Aruanda, né? E aí eles vão utilizar os nomes de algumas cidades ou países ou tribos africanas. Aí nesses casos talvez fique um pouco mais difícil de entender o orixá, mas se você fizer um pouquinho de pesquisa, você vai conseguir entender bem, tá? Outra coisa, por exemplo, se falar Pai José das Almas, sabe que é um preto velho de Obaluaiê. Tá? Então é importante vocês entenderem isso. O nome da entidade vai dizer muito da especialização dela. Tá? E aí, através do orixá, você vai entender se é um. Aí, por exemplo, o perfil de atuação também. Por exemplo, pretos velhos de Xangô costumam ser mais duros, ranzinzas, bravos. Pretos velhos de Oxum, Iemanjá, Oxóssi já são mais tranquilos. Né? Pretos velhos de Oxóssis, por exemplo, eles já são mais. Eles não são tão. Aquela coisa do velho, do cansado, diferente dos pretos velhos de Omolu, que esses são extremamente arquetipados com aquela coisa do velho. Tá? Então é importante entenderem isso. O nome da entidade vai definir a sua formação, a sua energia, o seu padrão vibratório, né? Isso é legal. Outra coisa importante, tá? Sobre os pretos velhos. Todos os trabalhadores de Umbanda terão um preto velho, tá? E é importante que você, médium, trabalhe ele. Hoje em dia eu vejo muitos médiums focando muito na esquerda e esquecendo de trabalhar a sua direita. Você fica deformado espiritualmente falando. Você tem que desenvolver essas duas frequências, essas duas mãos. Você não trabalha só com a direita. Por mais que você use mais a direita, em algumas coisas você precisa da esquerda. Nem que seja para segurar alguma coisa. E vice-versa, tá? Então tem que focar na sua direita, sim. Na minha casa, eu faço questão que os médiums, né, desenvolvam bem a sua direita, porque incorporar Exu não é tão difícil. Incorporar a Pombagira não é tão difícil. Mas só alguém que tem disciplina, só alguém que carrega humildade, só alguém que vibra nos valores que os pretos velhos representam consegue trabalhar bem com a energia dos pretos velhos. E é para isso que a gente está nesse mundo, para evoluir, para crescer. E o preto velho é sim uma ferramenta muito legal para o nosso desenvolvimento. Gente, quem tem um preto velho na vida tem tudo. Deixa eu pensar o que eu não falei ainda a respeito dos pretos velhos, né? Muitas vezes, como eu já falei com vocês, são chefes da casa ou chefe de coroa, tá? Então é importante a gente ter essa perspectiva. Existem pretos velhos quimbandeiros, tá? Que seriam pretos velhos que vão manipular a energia de Exu. E aí, além da energia de Omolu e Oxalá, que naturalmente os pretos velhos trabalham, esses pretos velhos quimbandeiros também vão trabalhar na energia de Exu. Gilberto, preto velho quimbandeira do mal é ruim? Não. Só que como eles atuam na esquerda, a vibração deles vai ser um pouco diferente. Por exemplo, se a oferenda do preto velho é o café, a oferenda do preto velho quimbandeiro é o café com marafo, que é a cachaça. Eles vão utilizar elementos também da vibração de Exu. O jeito deles vai ser mais vinculado à magia, porque Exu é magia, né? Então, por exemplo, o Pai Cipriano, que é o meu preto velho, o mentor, ele é um preto velho quimbandeiro. Então eles vão estar mais vinculados à magia, vão estar mais vinculados ali à manipulação de energias, vão ser mais duros,
entende? Geralmente vão estar vinculados a orixás como Omolu, Xangô, né, que são orixás mais bravos, o Exu, Ogum, tá? E não, por exemplo, Oxalá, que naturalmente não vibra nessa frequência, né? Não existe preto velho que vibra na frequência de Oxalá, preto velho quimbandeiro que vibra na frequência de Oxalá, tá? Só para vocês entenderem essa questão da dinâmica energética por trás dos pretos velhos quimbandeiros. É uma natureza, é uma especialização. Por que alguns são quimbandeiros e outros não? Aí vai depender da vida que eles levaram, do padrão vibratório que eles atuam. Por exemplo, o pai Cipriano, que é o meu preto velho. Antes dele trabalhar para as leis de Umbanda, ele trabalhava, né, para o mal, era um espírito, era um mago negro, né? E hoje em dia ele trabalha para a Umbanda, ou seja, ele atua em frequência com as leis divinas. A Umbanda significa conjunto de leis divinas. Então hoje ele trabalha para a luz. Mas como o conhecimento que ele tem é um conhecimento de magia negra, de magia negativa, então ele vai utilizar esse conhecimento para o positivo. Como? Trabalhando em desobsessões, desfazendo magias negativas, né? Então ele vai entender defendendo, por exemplo, né, de ataques espirituais, porque ele entende a mecânica da magia negativa. A Umbanda sempre aproveita o melhor de cada espírito. Por exemplo, o mistério de Padilha normalmente está associado a amor, paixão. A Padilha, ela entende isso, ela vivenciou isso, ela despertou o divino dela dentro desse mistério. Então, quem melhor que alguém que conheça as paixões para lidar com paixões humanas? Por isso que Padilha normalmente atua em questões amorosas, porque ela se tornou uma maga do amor, ela conhece aquilo ali. Então as entidades de Umbanda, né, elas são distintas e elas vão trabalhar em postos diferentes de acordo com a sua especialidade. Então se alguém desenvolveu muito conhecimento de ervas, é com isso que ele vai trabalhar. Se alguém entende, por exemplo, de estratégia de guerra, por exemplo, as linhagens de Ogum, vamos imaginar, por exemplo, é muito comum tranca-ruas, ou algum tranca-rua, ter sido um general, ter sido um soldado, alguém que entende de guerra, que entende, né, de estratégia. Aí ele vai servir, por exemplo, para fazer a guarda energética do terreiro, para planejar resgates espirituais. A Umbanda, ela, tanto dos médios encarnados quanto dos espíritos desencarnados, ela vai utilizar o melhor, o que aquele espírito tem a oferecer, que vai ajudar. Tá? Lembrando que todo espírito que trabalha na Umbanda, independente da forma como ele trabalha, ele sempre trabalha para o bem, para o belo, para o bom. Tá? Então é importante a gente entender isso. Então acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Não necessariamente um preto velho precise ter sido escravizado. Isso pode acontecer, apesar da maioria o ser, tá? Que é o que compõe a linha, mas não necessariamente precisa ser dessa forma. Joana de Ângeles, por exemplo, trabalha como preta velha na Umbanda. Dr. Bezerra de Menezes trabalha como preto velho dentro da Umbanda. São espíritos brancos que viveram outras experiências enquanto na carne, mas que por serem espíritos de altíssimo grau evolutivo, por serem espíritos, né, que atuam com esse mistério ancião, vão trabalhar dentro da Umbanda. Importantíssimo a gente entender isso, tá bom? O seu dia é o dia 13, né, comemorado no Brasil no dia 13 de maio, que é o dia que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então a gente acaba colocando essa data para lembrar dos pretos velhos. Geralmente as oferendas para preto velho, como eu falei, são feitas ali através de vela branca e preta, cafezinho e pipoca, pela a sua associação com o Molu. Tá? Então, geralmente é assim que a gente cultua. O ponto de força mais interessante para o trabalho com os pretos velhos é o Cruzeiro das Almas do cemitério. Tá? Geralmente, oferendas para as almas, para os pretos velhos, são colocados lá no Cruzeiro das Almas, que é aquele cruzeiro que fica dentro do cemitério. Tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o próximo encontro. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Doutrina de Umbanda.
Hoje eu vou introduzir mais uma linha de trabalho para vocês, que é a linha dos IBGs, a linha das crianças ou a linha dos erês, tá? São nomes recorrentes para falar dessa mesma linha. Outros nomes, por exemplo, seriam a linha de Cosme e Damião, a linha de Ibejada, mas todos esses nomes fazem referência a essa linha, que é a linha das crianças, que compõe a tríade da direita. Nós já vimos Preto Velho, Caboclo e agora a gente vai estar estudando os erês. Os erês, eles representam o arquétipo da criança, o sagrado que habita as crianças. Dentro da Umbanda, nós entendemos que tudo é sagrado. Nós temos o sagrado do ancião, no Preto Velho, ou seja, o sagrado do velho, o sagrado do marginalizado. Nós temos o sagrado do indígena, né, do nativo. E agora a gente vai falar do sagrado que habita as crianças. E realmente esses espíritos que se manifestam dentro dessa linhagem, eles vêm com características infantis. Alguns não andam, alguns não falam, alguns são muito emotivos, choram muito, principalmente os erês de Oxum e Iemanjá, os erês da linha das águas. Eles choram muito, são muito emotivos, utilizam brinquedos como instrumento de trabalho, bonecas, ursinhos de pelúcias, carrinhos, chupetas, né, arminhas de água. É muito comum esse tipo de elementos no trabalho dos erês, mas a gente vai conversar sobre isso em aulas futuras, como a gente fez com as linhas anteriores. A linha da criança, ela vem resgatar a nossa criança interna. Todos nós já fomos crianças em algum momento, só que a vida, as responsabilidades, tudo, né, que nos acontece, acaba muitas vezes sufocando essa criança. E a criança vem falar do quê? Vem falar da inocência, vem falar da pureza, vem falar das brincadeiras. A criança, ela vem nos ensinar que a gente não tem que levar tudo tão a sério. Normalmente, nós lembramos da infância como um momento de muita alegria, de modo geral, das brincadeiras, da ausência de responsabilidades, onde a gente não era escravo do relógio ou escravo da nossa conta bancária, onde todo dia era um dia de viver, onde todo dia era um dia de brincar, onde todo dia era um dia de ser feliz, onde a gente não guardava mágoa, a gente ficava chateado com um coleguinha ali, mas no outro dia estava todo mundo brincando juntos, onde não havia julgamentos. E quem disse que a vida adulta precisa ser diferente disso? Então, a gente tem que buscar aprender com cada linha, e a linha das crianças vem nos ensinar isso. Normalmente os nomes, né, vêm no diminutivo, Pedrinho, Mariazinha, Joaquim, nomes, né, de infantis que vão também associar ao orixá. Então, Mariazinha vai ser uma Ibeji, né, de Oxum. Pedrinho vai ser um Exu, um Erê de Ogum, de Xangô, em algumas tradições também de Exu. Tá? Sim, é possível ter uma criança, né, nas casas que cultuam o Exu enquanto orixá, é possível erês também vindo dentro dessa irradiação, apesar de não ser tão comum, tá? É muito comum eles terem sexos assim diversos, meninos, meninas, o médium homem pode ter um erê feminino, a médium mulher pode ter um erê masculino, isso não é uma questão, tá? É importante vocês entenderem isso. Normalmente eles vêm ao final do trabalho, trazendo ali, por exemplo, cura, harmonização, purificando o médium, energizando. O IBG trabalha muito esse processo de energização. Então, por exemplo, depois de alguns trabalhos pesados da casa, os erês podem vir se manifestar para limpar os médiums, os erês podem vir também em trabalhos de cura, tá? IBG, que é o orixá que sustenta a linha, né, dos erês, ele trabalha com a cura. Existe uma lenda, né, iorubá que conta que Iku é a morte, ela entrou dentro de uma aldeia. E aí os aldeões oraram para Iemanjá, pedindo ali que ajudasse, que as pessoas estavam morrendo. E Iemanjá manda seus dois filhos, né, Ibeji, para que vá àquela tribo, e eles começam a tocar o tamborzinho e a flauta. E a morte começa a ouvir aquele barulho e vai se retirando da aldeia e acompanhando os meninos, né, que vão levando a morte para bem longe da aldeia. E aí a morte pede que, pelo amor de Deus, que eles parassem de tocar, que ela iria embora, porque ela não aguentava mais. E assim eles fizeram, né, depois que Iku prometeu que demoraria muito tempo para voltar até aquela aldeia. Então a gente utiliza muito essa energia de IBG também para cura, para vitalidade, para energização, para trazer, para despertar essa alegria íntima.
Os herês são maravilhosos, quem já teve a oportunidade de conversar com eles, o seu jeito manso, meigo, suas brincadeiras, suas piadas, elevam a frequência do terreiro, elevam o padrão vibratório dos próprios médiuns. Essa linha, ela tem um poder muito grande. Muitas vezes a gente acha que não, é só criança, e não. Eles conseguem desfazer trabalhos de magia negra brincando. Eles conseguem trabalhar e transitar entre orbes e frequências com muita facilidade. Eles são, muitas vezes, eles estão ali brincando, estão conversando, mas estão fazendo uma verdadeira alquimia, uma verdadeira magia. O trabalho de Umbanda precisa da energia de Ibeji, precisa da energia das crianças. Geralmente, né, é sincretizado com Cosme e Damião, na tradição popular, que são dois santos católicos, né, que são sincretizados com Ibeji, que eram os irmãos gêmeos lá da África, que foram trazidos para o Brasil. Que também, né, aí tem mais aquela associação do médico com a cura. Seu dia, né, que é dedicado, dia 27 de setembro, é muito comum a entrega de balas, doces em todas as regiões do Brasil, tanto por católicos quanto por umbandistas, tá? É uma tradição que já dura aí muito tempo e é muito bonita, apesar de muita desinformação que muitas vezes é passado nessa época do ano. Os doces são uma forma de trazer, de manter viva essa energia de cura, de felicidade, de bem-estar e levar isso às pessoas, né? Então é interessante a gente entender isso. Geralmente essas crianças, elas são arquetipadas, como todas as linhas. Então às vezes o herê pode falar, eu tenho 4 anos, mas ter uma mentalidade de um menino de 10 anos. Essa idade é só uma idade simbólica que eles colocam, mas não necessariamente vai corresponder ao arquétipo de uma criança naquela idade. Tá? É importante vocês entenderem isso. A linha de Ibeji, né, a linha das crianças, dos herês, também é cultuada no candomblé de maneira diferente, tá? No candomblé, os herês seriam esses espíritos, né, que vêm para falar aquilo que o orixá precisa, porque o orixá não fala, né? Então, na tradição do candomblé, não é meu local de fala, por isso eu vou me ater mais a Umbanda, mas só para que, se vocês esbarrarem em algum nível de conhecimento, vocês consigam entender. Lá, eles, por exemplo, a coroa de Omolu está apertada. Então, o herê de Omolu, que está ali com aquela pessoa, ele vem e avisa que a coroa está apertada. Tá? É um pouco diferente da forma como acontece na Umbanda, mas também tem essa mesma característica infantilizada. Tá? Nem todo herê fala, tá? É importante, às vezes ele pode vir arquetipando, representando um bebê ou uma criança ainda muito, em estado muito jovem. Ao longo do trabalho de desenvolvimento mediúnico, as crianças também vão mudando, tá? Então pode ser que nas primeiras manifestações de um herê, ele não fale, ou ele venha chorando muito e depois ele fique mais extrovertido, como uma criança, que às vezes quando ela chega num lugar novo, ela fica mais tímida, mais na dela, e depois começa a conversar, ou chora, né, e depois acaba ganhando confiança. Então isso também acontece no trabalho com os herês, tá? Então você que está se desenvolvendo, você que ainda vai passar pelo processo de desenvolvimento, entenda que isso é super normal de acontecer. A linha das crianças é uma linha que nós cultuamos dentro dos jardins, então geralmente os despachos são oferendados em jardins, tá? Tanto jardins de praça quanto jardins pessoais. As oferendas são doces, geralmente, balas, sem o papel, obviamente, tá? Que geralmente é oferendado, balas, doces, pirulitos e tudo mais. A cor da vela, em algumas tradições, é rosa e azul, essa é a mais comum. Como também você pode encontrar branco, rosa, dourado, aquelas velas de 7 cores, todas elas podem ser utilizadas ali para trabalhar a energia de Ibeji. Pode ser trabalhado qualquer dia da semana. No nosso terreiro, nós utilizamos a guia colorida, tá? Para representar a Ibeji, mas também é comum a guia rosa e azul para representar a Ibeji. Tanto, né, existem... Eu vou pegar uma imagem para vocês verem. A gente tem aqui, ó, uma imagem masculina, essa aqui é a do Jorginho, mas também existem imagens femininas e tudo mais. Geralmente são nomes muito fofos, por exemplo, Cachoeirinha, por exemplo, Pipoquinha, né, que aí traz referência ao orixá. Pipoquinha é um herê de Omolu. Cachoeirinha é uma herê ou um herê masculino, né, de Oxum. E assim a gente consegue fazer essa cabala dos nomes também.
O trabalho deles é muito legal, muito bacana. Gente, uma conversa com eles é uma verdadeira pureza da alma. Eles gostam muito de trabalhar com refrigerante, principalmente Guaraná, mas nada impede o seu herê de gostar mais de trabalhar com Coca-Cola, tá? Geralmente eles trabalham muito com refrigerante. Costumam fazer banhos, né, para descarregar ali, trazendo aquela energia, vitalidade. Usam muito açúcar, bala, doce, melado nos seus trabalhos, sempre trazendo essa energia mesmo de doçura, de pureza, de leveza, de amor. Eles conseguem dar lições maravilhosas com mensagens muito simples. Eu me recordo de uma conversa uma vez que eu tive com um herê, onde a gente estava falando sobre as leis divinas, né? Sobre quem se suicidava, que segundo a nossa tradição acaba ficando um período ali, como a maioria dos espíritos, a gente vai conversar sobre umbral mais para frente, fica ali no umbral, e ele, o herê na inocência dele, né, ao mesmo tempo na pureza e sabedoria, fala, não, Gilberto, não faz sentido. A pessoa, o espírito que se suicida não devia ir para o umbral, porque ele está doente, e quem está dodói precisa de ir para o hospital. Ele não pode ficar sozinho, é ele que precisa de cuidado. Então, às vezes, a gente na nossa frieza, quem se suicida tem que ir para o umbral, ou vai para o umbral, sabe? Sem essa importância, sem entender a dimensão do que levou alguém àquela condição. Então é muito importante a gente ter esse olhar, que eles são sábios também. Todos os espíritos que se manifestam na Umbanda são seres de luz, são espíritos iluminados, mesmo as crianças, que o espírito não tem idade, ele se manifesta daquela forma para realizar o seu trabalho, porque aquela forma corresponde ali ao seu padrão. Imagina a inocência que você tem que ter para manter isso, imagina a pureza que essa alma não carrega. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido as questões dessa aula. Muita luz, muita paz. Revejam, anotem os pontos-chave. Dúvidas que vocês tiverem, eu vou estar à disposição de vocês. E eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Doutrina de Umbanda. Hoje eu estou aqui continuando a linha dos herês e eu quero trazer uma questão para vocês. Afinal, o espírito que se manifesta e se diz um herê, ele é um espírito de criança que morreu, né, ainda nos primeiros anos de vida, ele é um encantado que nunca encarnou, ele pode ser um adulto e está trabalhando como um herê. Como é que funciona isso? Então, bora lá. Primeiramente, né, por mais que seja babalaô, eu não sou senhor da verdade. Eu falo para vocês aquilo que eu aprendi com o meu babalaô, aquilo que eu aprendi com a espiritualidade, com os meus estudos. Porém, eu não sou senhor da verdade, tá, gente? Então, não levem o que eu estou dizendo como a única possibilidade, não. O seu babalaô, a sua experiência, a vida pode te mostrar coisas um pouco diferentes disso aqui. Tá? É claro que existe um embasamento naquilo que vos falo, mas eu não sou, e repito, e nunca vou ser senhor da verdade. Em algumas literaturas, nós encontramos que os herês, eles são encantados da natureza. Eles seriam espíritos que nunca encarnaram, que seriam os elementais, né? São seres, por isso tanta pureza, por isso tanta luz. Porque eles não passaram pelos processos humanos, eles não têm a nossa maldade, né? Isso dentro da concepção, principalmente de antigamente. Em outras histórias, e os próprios herês nos contam vidas que eles tiveram. Ah, eu morri em tal situação, vivendo tal processo. E aí, em outras palestras, em outras conversas que a gente tem com os herês, eles podem trazer também vidas e contar histórias de vidas que foram adultos. E aí isso pode dar um nó na nossa cabeça. Mas afinal, o que os herês são? Os herês, eles são encantados? Alguns sim. Os herês, eles são espíritos que morreram na infância? Alguns sim. Os herês, eles podem ter vidas antes? Sim. Então, Gilberto, como assim? Todas essas respostas são válidas, cabem dentro da linha de herê e vai variar de herê para herê. Então, existe herê que de fato é um encantado, que nunca encarnou. Existem herês que morreram na infância, sendo mais comum esses herês. Mas existem herês que tiveram vidas depois ou antes de morrerem nessa fase juvenil. Por isso que eles têm lembranças de quando eram adultos ou de quando viveram outras coisas. A gente tem que entender que a linha
dos herês é um arquétipo, como a linha dos pretos velhos. Nós já falamos que nem todo preto velho foi um escravo, tá? Importante entender isso. Nem todo preto velho foi um negro escravizado. Como nem todo herê precisa necessariamente ter morrido na infância. Eles podem ter vivido uma vida, se iluminaram, porque todas as entidades são iluminadas, e buscam e trabalham nesse arquétipo infantil porque encontram nesse momento da vida a melhor fase para trabalho, a fase de maior aprendizado, ou essa fase, esse arquétipo potencializa suas forças. Existem Exus, né? Só eu vou trazer do Exu para explicar do Herê. Existem Exus que têm muita luz, que poderiam atuar como anciões, como pretos velhos, né? Mas eles preferem trabalhar como Exu porque ao se autoconhecerem entendem que ele pode atuar melhor na condição de Exu. Isso pode acontecer com o Herê também. Espíritos que atuam como Herê porque entendem que pela sua vibração, pelos seus conhecimentos, pelo seu poder, a linha de Ibeji, a linha dos Herês, consegue maximizar o seu potencial e assim eles conseguem fazer um trabalho melhor, tá? Então isso acontece também. Essa coisa deles morrerem na fase da infância também é muito comum, talvez seja o mais comum, e por isso continuam trabalhando como. A gente tem uma questão sempre de achar que a criança, que naturalmente ela é mais pura, né? Ela não tem tanta contaminação da cultura sobre ela. Né? A cultura de um determinado lugar nos contamina. Toda educação nos afasta da nossa essência, a não ser aquela que nos permite ser quem nós somos, que é tão rara. A criança, ela é ela. Então, às vezes, uma criança, quando desencarna nesse período, ela tem uma facilidade maior para manter essa energia, né, de herê e tudo mais por causa disso. Porque ela não foi educada, então ela tem aquela pureza da infância e aí ela continua desenvolvendo no astral e continua trabalhando, tá? Mas é muito comum a gente encontrar também encantados. É a linha mais próxima. A gente vai ter uma aula exclusiva para falar sobre os encantados da natureza. Então, essa questão é uma questão que a gente esbarra muito, principalmente para quem é estudante da religião, para entender. Então, um herê pode ser qualquer uma desses pontos que eu destaquei. Tá? O seu herê pode ser um encantado, ou o seu herê pode ser um espírito que já teve uma experiência carnal, ele pode ter morrido ou não na infância. Tá? Isso não vai mudar a beleza do trabalho deles. Só que todos eles têm alguns pontos em comum, que é a inocência, a beleza, a sabedoria, o amor, que são características comuns da linha, e por isso eles podem trabalhar na mesma linha, mesmo tendo caminhos diferentes que levaram ele àquela situação, tá? É importante vocês terem essa percepção a respeito dos herês, a respeito dos ibejis, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula, muita luz, muita paz, muito equilíbrio, e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu tô aqui trazendo a terceira e última parte a respeito da linha dos IBGs. Aqui eu vou trazer algumas questões que às vezes podem surgir na cabeça de vocês sobre essa linha, tá? Então eu vou tentar fazer uma aula mais aberta, mais tranquila e sem muito roteiro, mais focada em questões que surgiram no meu desenvolvimento e que talvez surjam no de vocês, e aí eu já trago essas explicações. Primeiramente, diferente de preto velho e caboclo, que pode ser chefe de coroa, herê não, normalmente, eu pelo menos nunca vi falar de herê como chefe de coroa de ninguém, tá? Eu nunca visualizei um herê que fosse chefe de coroa, justamente pelo arquétipo da linha, que traz essa coisa da leveza, de não ter responsabilidade, de ser mais assim infantil. Então, por mais que alguém tenha uma influência muito forte, talvez seja filho de Ibeji na tradição, né? Ele pode ser dentro do jogo de búzios, ou se o terreiro cultuar, ele pode ser filho de Ibeji, tá? Mas assim, ele vai ter uma conexão forte com a linha das crianças, mas o mentor dele não será um herê. Nunca ouvi falar de uma pessoa. Não estou dizendo que não possa. Na tradição, normalmente disse que não, mas cada caso é um caso. A gente aprendeu que a espiritualidade é muito ampla. Nunca ouvi e acho complicado de um herê ser chefe de coroa por causa disso. Eu já vi herês chefes de determinados trabalhos. Por exemplo, o meu trabalho de apometria,
quem me acompanha toda vez que eu vou fazer a apometria é a Mariazinha. Então, eles podem ter responsabilidades dentro de determinados trabalhos. Por exemplo, tem terreiros que os herês, ou algum herê específico, ajuda nos trabalhos, por exemplo, de cura. Tem terreiros que os herês ajudam nos trabalhos de desobsessão, né? Tem herês, no meu caso, que ajudam nos trabalhos apométricos. Tá? Mas chefe de coroa ou chefe do terreiro é um pouco complicado, porque é uma função que demanda uma organização. Então, geralmente, espíritos, né, que já têm uma energia mais ordenadora, mais organizadora, tá? Que costumam ser chefes de coroa e chefes de terreiro. Mas não estou dizendo que não, só estou dizendo que é pouco provável que isso aconteça. Tá? Não existe criança de esquerda, porque nós já temos o mistério de Ibeji na esquerda, né, que entrecruza Ibeji e Exu, que é Mirins, que a gente vai ver mais pra frente. Então o herê sempre é de direita, o Mirim que é de esquerda. Tá? E essas duas linhagens podem trabalhar juntas nas gírias de criança. Tá? Então às vezes você toca para Ibeji, para os herês e vem o Mirim. Tudo bem, isso acontece. São linhas irmãs, mas são diferentes. Elas atuam em polos diferentes, né? Tudo que está em cima é como tudo que está embaixo. Então, Ibeji trabalha na direita, Mirim trabalha na esquerda como contraponto. Diferente de Caboclo e Preto Velho, que pode trabalhar na quimbanda, como Pretos Velhos e Caboclos quimbandeiros. Herê não. Tá? Ele é o arquétipo da pureza, é o arquétipo da luz em si. Ele é a própria manifestação de luz, de humildade, de respeito, de amor. Tá? Então é importante vocês entenderem isso. Eles são maravilhosos, são verdadeiros magos do astral e sempre elevam a nossa energia. Gostam muito de coisas que fazem barulho, como instrumentos musicais, apito, música. Então, geralmente, quando manifestam no terreiro, é uma gíria, é uma festa, é uma coisa assim muito linda. Tá? Gostam de bolo, doce, e os gostos deles podem variar, tá? Tem herê que gosta de salgado, tem herê que gosta de doce, tem herê que gosta de refrigerante, tem herê que gosta de café, tem herê que gosta de água, tá? Cada herê é único. E como é uma linha muito ampla, né, que tem desde elementais da natureza até espíritos que viveram experiências, então os gostos vão ser muito diversos. Então respeite, tá, os seus herês, respeitem os gostos deles. Claro que dentro de um limite, entenda mesmo se aquilo ali se faz necessário, mas é bem tranquilo, tá? De você trabalhar com o seu herê. Alguns podem ter algum objeto de estimação, por exemplo, um boneco, uma boneca, um carrinho que ele sempre vai utilizar nos trabalhos e ele vai magnetizando aquele boneco. Então, se ele te pede ou se você visualiza algum herê trabalhando, faz parte do processo da linha, tá? Importantíssimo isso. Todo médium trabalhador ativo de Umbanda tem um herê, tá? Por mais que não incorpore, apesar de ser muito raro não incorporar essa linhagem. Tem médiums que às vezes não incorporam o caboclo, tem médium que às vezes não incorpora o Exu, mas é muito raro não incorporar o herê, porque o herê tem uma função orgânica no médium muito importante, que é a de limpeza. Então o herê ele costuma vir, sim, eu acho que eu nunca desenvolvi um médium que essa linha não fosse de incorporação, quando o médium é obviamente de incorporação. Porque é uma energia que nós precisamos, principalmente ao final das gírias ou em gírias mais pesadas, e porque no momento que eles incorporam em nós, eles deixam no nosso campo mediúnico, no nosso padrão vibratório, essa energia tão necessária de felicidade, de bem-estar, de alegria, de prazer. Né, eles deixam, é como se eles ativassem a nossa criança interior. Por isso que é tão importante o trabalho com essa linha e o desenvolvimento dessa linha na nossa vida, tá bom? Inclusive, você que está me acompanhando, talvez você ainda não tenha um terreiro para frequentar, você pode cuidar dessa linha acendendo ali uma vela azul e rosa, uma vela branca, uma vela rosa, com doces ao lado, despachando depois na natureza, num jardim, pedindo felicidade, alegria, bem-estar, vitalidade, que são processos que sempre são necessários para a nossa vida, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Doutrina de Umbanda. Hoje eu tô aqui para falar a respeito dos caboclos. Nós já vimos até esse momento dentro da tríade formadora da direita,
Preto Velho e Ierê. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os caboclos. Caboclos trazem para nós o arquétipo dos povos nativos, dos indígenas, né? É interessante a gente entender que a palavra índio não é uma palavra muito interessante, ela é uma palavra de cunho pejorativo, tá? O termo indicado são povos indígenas, né? São nativos, são regionais ali do Brasil, né? E eles representam uma parte muito importante da nossa cultura. A Umbanda, ela abarca todas as influências que o Brasil sofreu ao longo de toda a sua história. Tanto através do arquétipo do negro escravizado, que faz parte da nossa cultura, através do preto velho, o europeu, através do Exu e a pombagira, que a gente vai visualizar na sequência dessas aulas, como também os nativos indígenas, né, que aqui habitavam antes da chegada do povo, né, explorador, do povo colonizador. Dentro da percepção, eles têm uma ligação muito maior com a natureza, tá? Com o xamanismo, com o trabalho com ervas, cristais, com o trabalho com a natureza direto. E geralmente dentro dos trabalhos espiritualistas com caboclos, utiliza-se muitas ervas, utiliza-se muitos elementos naturais, utiliza-se muito essa força, muito esse axé, né, das ervas. Porém, nem todo caboclo vai ser necessariamente, por exemplo, um nativo das terras brasileiras. Toda a América aqui, inclusive outras regiões do mundo, podem abarcar espíritos que trabalharão na Umbanda na condição de caboclo. Então ele pode ser um xamã da Europa, né, dos povos ali celtas, por exemplo, como também pode ser um nativo americano do norte, por exemplo, os peles vermelhas americanos. Todos eles podem, né, abarcar aí dentro da linha dos caboclos, que vai ser aquela que vai assumir. A ligação do caboclo, né, é com as matas, é com a natureza, espíritos que viveram em conexão com a natureza e que têm uma cultura muito distinta, tá? Então, por exemplo, o preto velho, ele sofre uma influência muito grande do cristianismo, o caboclo não. Então é uma das linhas, por exemplo, mais puras, é uma das linhas que tem uma ligação muito distinta, uma ligação muito diferente, por exemplo, com outras culturas. Então, a nomenclatura que eles utilizam, por exemplo, então muitas vezes, ao falar de Deus, eles vão usar Tupã. Muitas vezes, eles vão ter valores e crenças diferentes daquela que a nossa cultura nos induziu, tá? Então, é importante a gente ter esse olhar panorâmico também ao lidar com os caboclos, tá bom? Existem caboclos e caboclas, e esses caboclos, eles são sustentados pela linha de Oxóssis, predominantemente. Cada linha tem uma associação com o orixá, como a gente já viu, e quem sustenta a linha dos caboclos é Oxóssis. Porém, os caboclos eles podem ter entrecruzamento energéticos, que através da cabala do nome a gente encontra. Então, por exemplo, caboclo pena branca. Ele é sustentado por Oxóssis, como todos os caboclos, mas ele trabalha na irradiação de Oxalá. Caboclo pedra roxa. É sustentado por Oxóssis, mas trabalha na irradiação de Nanã, por exemplo, né? Então é interessante vocês terem essa associação também, que os caboclos, apesar de serem sustentados por Oxóssis, eles vão ter ligações também com outros orixás, principalmente orixás que são mais ligados à natureza, por exemplo, Oxumaré, Ossain, Yansan. Então é muito comum os caboclos estarem associados com esses orixás, mas podem ser associados a qualquer orixá, tá? Então é importante vocês terem essa percepção. Geralmente eles se manifestam, né, como guias do terreiro, chefes de coroa, porque são entidades muito evoluídas e eles evoluíram através do contato direto com a natureza. Então, assim, eles são muito iluminados. Gente, é uma classe de espíritos de altíssima patente. Muitos caboclos nem trabalham hoje mais no físico, só trabalham no astral, direcionando a Umbanda. Mas eles não são só conselheiros, eles também são guerreiros exímios, tá? É muito comum quando o terreiro está sofrendo um ataque energético ou quando precisa dessa ação, que haja uma questão de cuidado energético, né? De trabalho ali com eles. Eles lutam, eles guerreiam, eles batalham, tanto os caboclos quanto as caboclas, tá?
Isso é muito interessante. Eles compõem dentro, né, do tripé com preto velho e herê, a tríade da direita. Então todo médium de Umbanda vai ter um caboclo, né, um caboclo ou uma cabocla, dependendo, né, de contextos kármicos, que sempre trabalha em par. Não quer dizer que você vai incorporar o caboclo e a cabocla, mas o caboclo trabalha no astral com uma cabocla, sempre em pares, tá? Sempre polaridades masculinas e polaridades femininas sendo trabalhadas ao mesmo tempo, tá? É muito interessante entender. Sua guia pode ser, por exemplo, esse brajá que eu utilizo, né, como sacerdote. Lembrando, gente, a gente vai ter uma aula falando sobre isso, mas brajá é uma guia de pai de santo, tá? Hoje em dia a gente percebe muitos neófitos, pessoas que estão começando na Umbanda utilizando o brajá. Tá equivocado. O brajá tem um fundamento que a gente vai estudar mais pra frente, mas ele é de pai de santo. Médium utiliza guia, tá? É importante vocês entenderem. Mas eles podem variar, por exemplo, de verde, verde e branco. Pode ser, por exemplo, feito com ervas ou com, por exemplo, sementes. É muito comum guia de caboclo ser feito com sementes e penas, tá? Isso é muito interessante de vocês entenderem. Ou pedras mesmo, elementos naturais de modo geral. Utiliza muitas ervas, cristais, chás em seus rituais, em seus trabalhos. Costumam beber água de coco, tá? Ou vinho também, dependendo da tradição. Fumam charuto, cigarro, tabaco, né? De várias formas diferentes. Então, o trabalho deles é muito amplo. Eles utilizam muito elementos tradicionais de sua cultura, tá? Por exemplo, nós temos o cachixi, nós temos o tambor xamânico para alguns. Então é muito amplo ali, flecha, arco e flecha e tudo mais. É muito lindo o trabalho dos caboclos, a manifestação deles, tá? Eles vão servir, então, como a gente já visualizou, para aconselhar, orientar, trazem curas maravilhosas. É uma linha que traz cura, é uma linha que traz equilíbrio, que traz paz, né? É muito bacana. E o reino das matas, ele é muito amplo, tá, gente? Eu tô tentando sintetizar nessa aula aqui, mas assim, cada caboclo, cada linha, cada terreiro tem uma forma muito particular de cultuá-los. E eu sugiro que você pesquise mais sobre o assunto. Se você tiver a oportunidade de ir a um terreiro, conhecer um caboclo, vá. Se você tem um caboclo já é desenvolvido, já conhece a sua espiritualidade, aproveita, porque é uma dádiva, tá? A sabedoria que eles têm, a gente não encontra em livros. A sabedoria que um caboclo carrega, a gente não encontra em qualquer lugar. E é importante que a gente se movimente, é importante que a gente trabalhe dentro desse sentido, tá? Importantíssimo essas questões. Lembrando que o nosso curso não substitui a vivência de terreiro, tá? Aqui é só para trazer pontos, destacar, conversar, levar a Umbanda a mais pessoas que por N motivos podem não estar presentes, mas não é um curso de desenvolvimento. Desenvolvimento só dentro de um terreiro com um bom sacerdote, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!